Olá, quero desejar uma boa noite para você.
Seja muito bem-vindo ao Movimento Igreja, ao campus online da nossa comunidade de fé. E eu quero convidar você a, durante os próximos minutos, a celebrar a Jesus conosco. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador e enriquecedor para todos nós. Então, se desconecte aí de toda e qualquer distração e mantenha-se atento a tudo que vai acontecer. Nós vamos cantar, nós vamos ouvir a palavra. Então, aproveite esse tempo, entenda tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Deus abençoe e vamos lá! Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom vivermos momentos como esse, né, de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora a gente vai passar para o nosso momento ofertório. E eu quero compartilhar um salmo com você. O Salmo 116, verso 12, diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se a gente refletir na nossa vida agora e começar a pensar em tudo aquilo que a gente tem, nós vamos chegar à conclusão que, de fato, Deus tem, jorrado as bênçãos dele sobre a nossa vida. Nós temos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir. À noite a gente tem um teto para nos abrigar. A gente tem tantas coisas. É a prova da mão de Deus sobre nós. E dito isso, qual é a nossa resposta ao Senhor? E eu penso que a nossa resposta ao Senhor, ela deve vir carregada de generosidade, de fidelidade, porque de fato Deus tem nos abençoado grandemente. Você vai poder ter a oportunidade de ofertar ao Senhor nessa hora. As informações já devem estar aparecendo na sua tela e faça a sua contribuição, devolva o seu dízimo com alegria no coração, porque é dessa forma que o Senhor se agrada. Que Deus abençoe sua vida e que Ele continue a derramar muitas bênçãos sobre você. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 25. E eu quero, nesses próximos minutos, compartilhar com você sobre o tema Um Deus que nos aparece. Vamos à leitura do texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Eu gostaria de começar esse compartilhamento fazendo uma pergunta para você, que está aí do outro lado da tela.
Por acaso você já viveu um cenário desafiador que te deixou sem muito saber o que fazer? E vivendo esse cenário, qual é a sensação quando a pessoa certa aparece e joga luz sobre todos os fatos e ajuda você a encontrar as soluções? Com certeza, uma dessas sensações é a de alívio. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tenho vivido com meu filho Benjamin. Benjamin completou recentemente 1 ano e 10 meses de idade. E é a fase da escolinha, né? Agora ele está bem melhor, mas no início do ano, quando a gente deixava ele na escolinha e vinha para o trabalho, a gente via assim o sofrimento dele, né? E engraçado que quando a gente chegava lá na escola para buscar o Benjamin, ele largava tudo que estava na mão, o brinquedo mais legal, para vir ao nosso encontro, né? Chorando muitas vezes, mas também alegre e aliviado por a gente ter chegado ali, né? E é interessante que em situações como essa, a criança ela sabe que o pai, que a mãe, que um familiar vai buscar ela na escola. Mas saber disso não impede dela sentir várias emoções, né, durante esse tempo de afastamento. E também não impede ela de chorar, de expressar aquela alegria, aquele alívio quando encontra com o pai. E olhar para o texto que nós lemos é perceber Deus aparecendo para José num momento crucial da vida dele. Da mesma forma que quando eu apareço na escolinha, Benjamin se sente aliviado. Olhar para esse texto é ver que Deus apareceu para José num momento crucial da vida dele e que com certeza trouxe alívio e outras coisas mais, como a gente vai compartilhar nessa palavra. No versículo 18, a Bíblia diz que Maria estava comprometida a casar-se com José. Naquela época, estar comprometido a casar-se com alguém era algo sério. E era tão sério que, em caso de separação, seria considerado divórcio. E era tão sério que, em caso de morte de uma das partes, a outra seria considerada viúva. Só que, ainda no versículo 18, a Bíblia diz que antes de se unirem, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí eu convido você a imaginar o que José deve ter sentido ao saber dessa informação, de que Maria estava grávida. Mesmo a Bíblia relatando que eles não tiveram intimidade alguma. E preparando-se para casar, José provavelmente estava envolvido com muitas coisas que dizem respeito a começar uma vida a dois. Eu fico imaginando José talvez trabalhando mais horas para conseguir mais recursos. Eu fico imaginando José aproveitando o tempo de descanso para trabalhar na casa onde eles iriam morar. Enfim, muitos poderiam ser os afazeres e os projetos de José, né? Por conta do casamento. Mas a verdade é que naquele momento, José estava sendo retribuído. Na verdade, ele estava vendo todo o esforço dele sendo desperdiçado e retribuído com traição. Ainda assim, o versículo 19 vai dizer que José, um homem justo, ele não quis expor Maria à desgraça, né? No versículo 19 a gente vê que ele decidiu separar-se de Maria secretamente, sem que ninguém soubesse. Na verdade, expor a mulher à desgraça pública tem fundamento numa lei do Antigo Testamento. O livro de Números, ele registra o procedimento, todo o processo que deveria ser feito
em caso de quebra do voto conjugal por parte da mulher, ou sobre em casos assim de homens que tinham ciúmes de suas esposas por algum motivo. Resumidamente, o que Números propõe, o que a lei do Antigo Testamento propõe, é que a mulher deveria ser apresentada ao sacerdote, que preparava uma bebida chamada água amarga. Eu tenho aqui no capítulo 5 do livro de Números, os versículos 27 e 28, uma descrição de como era feito esse procedimento com as mulheres. Diz assim: quando tiver feito que ela beba água, acontecerá que, se ela houver se contaminado e pecado contra o marido, a água que traz consigo a maldição entrará nela, tornando-se amarga. Seu ventre inchará e sua coxa definhará, e a mulher será uma maldição no meio do seu povo. Mas se a mulher não houver se contaminado e for inocente, então estará livre e terá filhos. Que situação, não é verdade? Lógico que, com toda certeza, se Maria bebesse tal água, nada iria acontecer com ela. Porque, de fato, ela não teve nenhum tipo de traição, né, com José ou qualquer motivo de infidelidade. Mas só que viver todo esse processo seria constrangedor e extremamente desonroso para uma mulher. E foi pensando exatamente nisso que José decidiu separar-se de Maria de forma secreta, sem que ninguém soubesse, sem cumprir o descrito pela lei. E é exatamente nesse momento da história, um José tendo sido fortemente atingido pela realidade das circunstâncias, que Deus aparece a ele num sonho por meio de um anjo. Deus não deixou José sozinho em meio aos dilemas dele. O Deus Todo-Poderoso, ele se preocupou com José, ele foi ao encontro de José e cuidou de José. Na verdade, José experimentou o que foi registrado por Davi no Salmo 40, verso 17. Davi diz assim: na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia! Foi exatamente isso que aconteceu com José. José foi encontrado por Deus. Deus apareceu para ele e cuidou do coração dele. O plano de separar-se de Maria, que estava na mente de José, que estava apenas na mente de José, por causa da onisciência de Deus, tornou-se conhecido por ele também. Olhar para a ação de Deus em relação a José, de fato perceber que, apesar de ser santo, apesar de Deus ser poderoso, apesar de Deus ser dono de todas as coisas e não precisar prestar contas do que faz ou deixa de fazer para ninguém, apesar de tudo isso, com tudo que ele é, inclusive com seus atributos exclusivos, atributos que pertencem somente a ele, como a onisciência, por exemplo, apesar de tudo, Deus aparece para nós e nos ajuda. A verdade é que Deus escolhe ser Deus em nosso favor. E é tendo essa história de José como base que eu gostaria de dividir com vocês dois destaques que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o primeiro destaque é: tenha calma. Deus vai aparecer para você. É interessante notar que Deus apareceu para José enquanto ele estava dormindo, descansando. O versículo vai dizer para a gente que foi durante um sonho que um anjo do Senhor apareceu para José. José estava dormindo. E nós precisamos cada vez mais entender e confiar, ainda que seja difícil,
que Deus ele não se atrasa, que Deus não se antecipa, mas que Ele chega no momento certo para nos ajudar, para cuidar do nosso coração. Compreender o modo de operar de Deus vai contribuir para nós descansarmos nele e experimentarmos a sua intervenção. E descansar em Deus significa aquietar o nosso espírito. Descansar em Deus significa abaixar as nossas armas. Significa deixar de tentar resolver as coisas na força do nosso braço. Significa abrir mão da razão, como fez José, ao não expor Maria. Quando a gente faz isso, a gente dá lugar à ação de Deus. A gente deixa Deus conduzir as situações da maneira dele. Isso é descansar em Deus. O Evangelho de Lucas, ele registra uma história de alguém que soube esperar Deus aparecer. No capítulo 2, a Bíblia diz que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, um homem justo e temente a Deus. E a Bíblia diz que ele sonhava, que ele esperava conhecer o Messias. Diz também que o Espírito Santo estava sobre ele e que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Simeão descansou em Deus. Simeão ouviu a voz do Espírito Santo e teve um dia, um grande dia, que ele foi levado ao templo e chegando lá, Jesus estava lá para ser consagrado, para ser apresentado ao Senhor. E então aquela promessa se cumpriu na vida dele. Simeão pegou Jesus nos braços e consagrou Jesus a Deus. Que nós descansemos em Deus, para que Ele nos apareça, fazendo-nos ouvir a sua voz e fazendo-nos ser direcionados por Ele. Esse é o desejo do meu coração nessa noite para mim e para você. Mas voltando para a experiência de José, é possível perceber que quando Deus apareceu a ele, uma das primeiras palavras ditas pelo anjo do Senhor foi exatamente: não temas. Receber a visitação de Deus é receber a ajuda para tirarmos o nosso foco do medo. Receber a visitação de Deus é recebermos um renovo na nossa coragem. E essa palavra é boa, porque é muito fácil, em meio aos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é muito fácil a gente desviar o nosso foco de Deus e passar a focar o medo. Não é verdade? E o perigo disso acontecer é que o medo ele nos desanima, ele nos paralisa. Sentir medo suga as nossas energias, suga as nossas forças e começa a trazer para a nossa mente, para o nosso coração, que nós somos incapazes de alcançar aquilo que está diante de nós. Nessa hora eu quero fazer uma pergunta para você. Do que você tem tido medo? Medo de que tem feito você desanimar e paralisar? Eu quero dizer para você que é tempo de descansar em Deus e ouvir a voz dele dizendo para você: não temas. Seja renovado na sua coragem com essa palavra em nome de Jesus. Mas é possível perceber também, quando Deus apareceu a José, que ele deu entendimento a ele de toda a situação que ele estava vivendo. Deus não somente disse não temas, tirando o foco do medo, mas Deus, quando apareceu, permitiu José ter um entendimento de toda aquela situação que ele estava acontecendo com ele. Deus disse: não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Até José receber essa palavra, ele de fato não estava conseguindo entender o que estava acontecendo.
Mas a partir do momento que ele ouviu de Deus a explicação, tudo fez sentido. Será que você já viveu alguma situação parecida com essa? Talvez você esteja vivendo agora algo que você ainda não conseguiu compreender. A gente precisa entender que nós somos limitados, né? A nossa capacidade de compreender os caminhos de Deus é pequena. Mas eu quero te dizer que a partir de um relacionamento íntimo com o Senhor, é possível alcançarmos esse entendimento. Ao final de todo o processo, tenha certeza que você terá a situação compreendida e mais tarde terá se aprofundado no seu relacionamento com Deus, sabe? Eu acredito muito que todas as situações que a gente vive, por mais desafiadoras que elas pareçam ser, na verdade são oportunidades que nós temos de aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho assim a convicção de que no final de todo o processo nós teremos sim a situação resolvida, mas teremos algo mais. Teremos também um nível de profundidade com o Senhor além do que a gente tinha antes da situação desafiadora acontecer. Mas existe uma terceira coisa também que Deus deu a José. Além de tirar o foco do medo, além de dar entendimento de toda aquela situação, uma terceira coisa que Deus deu a José foi o direcionamento do que ele deveria fazer. Deus disse: não temas receber Maria. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Deus apontou para José que ele deveria receber Maria como esposa e também que ele deveria dar o nome Jesus à criança que ia nascer. Sabe, Deus tem o prazer em nos direcionar, Ele tem prazer em nos apontar os melhores caminhos. E é exatamente na palavra de Deus que nós vamos encontrar os princípios e os valores que precisamos desenvolver na nossa vida. Como está escrito no Salmo 119, 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pastor Elísio sempre abençoa a nossa vida, explicando que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, porque nos ajuda a enxergar onde estamos pisando hoje, mas ela também é luz para o nosso caminho, ela nos ilumina o caminho para onde devemos caminhar. Então, o meu desejo é que a gente se apegue mesmo aos direcionamentos do Senhor que estão presentes na palavra dele, aos valores e princípios que estão contidos na palavra dele. Portanto, tenha calma. Deus vai aparecer para você. Descanse nele e lembre-se, quando Deus aparece, nós recebemos encorajamento, entendimento e direcionamento. Há um segundo destaque que eu gostaria de dividir com vocês. E eu chamo esse segundo ponto de obedeça aos direcionamentos de Deus. Os versículos 24 e 25 do capítulo 1 de Mateus dizem assim: despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Jesus. Olhar para as atitudes de José após Deus ter lhe aparecido é perceber que ele foi inteiramente obediente. Ele não deixou a incredulidade ganhar espaço no seu coração depois da experiência vivida através do sonho. Porque é muito fácil a gente, depois de algumas experiências vividas com Deus, é muito fácil a gente começar a dar lugar à dúvida.
não é verdade? A gente sai daquela experiência na certeza de que a gente ouviu a voz de Deus, de que Deus falou no nosso coração. A gente sai feliz, radiante. Mas com o passar do tempo, não é difícil da gente começar a abrir espaço no nosso coração para as dúvidas. E aí a gente começa a se perguntar, de fato, será que Deus falou ao meu coração? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aquela certeza vai se diluindo em meio a essas dúvidas. Mas José não deixou isso acontecer com ele. José fez exatamente como Deus lhe ordenara. Muitas vezes Deus aparece para nós, cuida da nossa vida, nos dá os direcionamentos, mas deixamos a incredulidade crescer no nosso coração e a começar a minar a nossa fé. Então a dúvida ganha espaço, o medo se faz presente, até que chegamos ao ponto de ter certeza de que Deus não apareceu para nós e de que Deus não nos visitou. Em Marcos, no capítulo 9, a Bíblia relata a história de um homem que levou o seu filho a Jesus a fim de que Jesus expulsasse o espírito mudo que o possuía. Entretanto, o pai do menino disse assim para Jesus: Jesus, muitas vezes o demônio tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Sabe, olhando essa história, é possível perceber que, apesar do pai do menino conhecer a história de Jesus, a fama de Jesus, e a capacidade e o poder de Jesus de fazer tantas maravilhas, a forma como ele pediu a ajuda de Jesus revela que a incredulidade estava crescendo no coração dele. Talvez pelo que ele viveu antes de encontrar com Jesus, né, da impossibilidade dos discípulos de expulsarem aquele espírito do filho dele, talvez isso tenha feito crescer no coração dele uma incredulidade acerca de Jesus, sabe? E que essa não seja a nossa realidade. Na verdade, que em vez da incredulidade crescer no nosso coração e sufocar a nossa fé, que a gente viva exatamente o contrário. Que a nossa fé sufoque toda e qualquer tentativa da incredulidade querer crescer no nosso coração. Em nome de Jesus. Sufocar a incredulidade vai nos permitir ser participantes da obra de Deus, da obra que Ele está realizando no nosso meio. José, ao tomar Maria como mulher e dar o nome de Jesus ao menino, ele não estava simplesmente construindo uma família, certo? Muito mais do que isso, ele estava participando ativamente do projeto que Deus tinha para a salvação de toda a humanidade. Deus deseja, na verdade, que nós somemos forças com Ele, a fim de que o reino dele continue se expandindo aqui nessa terra. É verdade que Deus já tem feito muitas coisas no nosso meio, mas eu tenho certeza que há ainda muitas outras coisas que Deus deseja fazer e Ele conta comigo e Ele conta com você. Pode ser que você esteja se sentindo à margem, sabe, da obra que Deus tem feito. Mas algo que a gente precisa ter no nosso coração é que Deus deseja usar a nossa vida. Com a sua personalidade, com a minha personalidade, com o meu e com o seu jeito de falar, com a minha e com a sua profissão, Deus deseja que o nosso estilo de vida demonstre a luz de Jesus para as pessoas. Sabe, estar integrado a uma comunidade de fé e participar das programações, das muitas programações que a nossa comunidade de fé, por exemplo, oferece,
Isso é ótimo. E com certeza isso é desejo de Deus para mim e para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que participar da obra de Deus vai além disso. É muito mais do que estar ativamente participando das programações da igreja. Na verdade, Deus deseja um verdadeiro entendimento de quem Ele é. E a partir disso, o verdadeiro entendimento de quem nós somos nele. Isso acontecendo, eu tenho certeza que nós seremos companheiros de Deus naquilo que Ele tem feito. A obediência aos direcionamentos de Deus passa por combatermos todo e qualquer potencial de incredulidade que existe no nosso coração e é a chave para sermos coparticipantes da expansão do reino dele. Nós precisamos, de fato, dar esse valor que a obediência merece. Ela é a chave para nós participarmos daquilo que Deus tem feito no nosso meio e das muitas coisas que Ele ainda quer fazer. Ela é a chave para nós, de fato, vivermos a expansão do reino dele na nossa vida, na nossa cidade e onde quer mais que Deus deseje, né, que o reino dele chegue. E eu gostaria, sim, de caminhar para o final. Eu gostaria de concluir esse compartilhamento dizendo que não há nada mais importante do que desejarmos receber a visitação de Deus. Sabe, esse deve ser o nosso maior objetivo, deve ser o nosso maior desejo, que Deus sempre apareça para nós. Eu, de verdade, gostaria de que a gente experimentasse, sabe, esses momentos onde Deus nos encontra, cuida do nosso coração, nos explica, nos direciona. Eu gostaria de verdade que a gente experimentasse tudo isso e também que a obediência ao Senhor reinasse no nosso coração, para que a gente alcance de fato tudo aquilo que Deus tem para nós. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus apareça para você. Um abraço. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos
motivos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus! Eu quero agradecer a você por permanecer conectado até o final dessa celebração. Que de fato tudo que a gente viveu aqui possa se traduzir, no seu coração como algo de Deus mesmo, para trazer transformação para a minha e para a sua vida. Antes da gente ir embora, eu quero deixar um comunicado para você. Na verdade, é um lembrete. No próximo domingo, nós teremos as nossas 2 celebrações. A primeira começando às 10 da manhã e a segunda começando às 19h30. Eu espero encontrar você lá, que o Senhor te dê um restante de noite abençoado e um final de semana também debaixo da presença dele. Deus te abençoe.